A paz do Senhor a todos, bom dia. A gente vai estar retornando o nosso estudo de escatologia na manhã de hoje, né? Hoje é um dia especial, que é um dia que nós estaremos reunidos para fazer a Santa Ceia do Senhor. E vamos retomar nosso estudo de escatologia falando um pouco, relembrando sobre a aula passada, certo? E antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Ontem cheguei a enviar algumas mensagens pedindo para aqueles que receberam as mensagens, se possível, estar em jejum hoje, né, pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município, para dar sabedoria para os governantes, né, para que eles possam tomar as melhores decisões, né. E antes de começarmos nosso estudo de hoje, vamos orar em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que estão conectados aí, irmã Bernadette, a Adriana, a Bianca, né? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Pai, que esse dia que, Senhor, separamos para te entregar um arrependimento, te entregar, Senhor, as nossas vidas. Sabemos que muitas famílias, Senhor, estão passando privações. Muitas famílias, Senhor, estão, Senhor, sem saber o que fazer. Pai, precisamos do Teu conselho, precisamos, Senhor, que o Senhor nos guie. O Senhor é o nosso pastor. Pai, nos guia, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nessa manhã, recebe cada oração, Senhor, que está sendo feita nesse momento, Senhor, das pessoas que estão conectadas conosco. Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor entre com provisão financeira, com provisão, Senhor, de comida, material, Senhor, na vida dessas pessoas, que nada falte nos seus lares. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor proteja os nossos lares, Senhor, dessa virose, desse vírus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, proteja a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, nos guia, Pai. Pai, eu te entrego, Senhor, esse dia onde nós estaremos sentando à sua mesa para fazer parte do corpo de Cristo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê comunhão, Pai, e na tua comunhão o Senhor venha ordenar a bênção. Pai, em nome de Jesus, prepara os nossos corações para podermos, Senhor, entender do conhecimento que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá conhecimento da verdade, Pai, porque esse conhecimento da verdade vai nos libertar. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor. A paz, pastor. Tudo bem, pastor Tadeu, que está nos acompanhando aí? Hoje a gente vai continuar falando sobre escatologia. Na aula passada nós falamos sobre as 3 tipos de teorias, que nós estudamos, a teoria pré-tribulacionista, que é aquela teoria em que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes do momento da grande tribulação. A teoria mesotribulacionista, que é aquela que nós acreditamos que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, na meia-noite dos tempos, no meio da grande tribulação. E a pós-tribulacionista, que é a teoria em que se acredita que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Acabando a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Nós, particularmente, eu acredito na teoria pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada antes, da grande tribulação. Mas isso é uma percepção pessoal, tá? Mas existem pastores, existem muitos homens de Deus que acreditam na mesotribulacionista e na pós-tribulacionista. Mas aqui o objetivo não é provar, não é mostrar, não é contra-argumentar. O objetivo aqui é trazer conhecimento para que você possa analisar e julgar aquela que melhor se adequa à sua fé, É uma questão de fé, certo? A Bíblia ela não é bem direta, objetiva sobre isso. Ela diz que haverá um tempo de grande tribulação, ela diz, mas as profecias, como eu falei, elas são direcionadas sempre à igreja, As profecias das 70 semanas de Daniel são direcionadas a Israel,
né? As profecias, né, acerca da grande tribulação são relacionadas a Israel, né, ao mundo e a Israel, e em nenhum momento fala da igreja. E por esse motivo eu acredito que a igreja não vai fazer parte, né, desse momento de grande tribulação. Eu acredito que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Amém? A paz do Senhor, irmã Lani, irmã Rafael, estão nos assistindo. Então, a gente fez uma recapitulação e eu falei também na aula passada sobre a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, que também, né, existem linhas teológicas que acreditam que esse evento é único, né? Eu acredito que esse evento são dois eventos separados, né? Um evento é a segunda vinda de Jesus, o outro evento é o arrebatamento da igreja, né? Porque a segunda vinda de Jesus foi profetizada aos judeus, a Israel, a Jerusalém, e o arrebatamento da igreja foi profetizado para a igreja, né? E são duas coisas diferentes, e isso a gente também é importante frisar, que a igreja e Israel são coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas falam, não, a igreja é Israel. Não, a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Do meu ponto de vista, né, Israel é uma nação separada, um povo eleito, né, sacerdócio santo, e a igreja nasceu muito tempo depois de Israel e é um outro projeto, certo? Israel é um projeto de Deus e a igreja é outro projeto de Deus. Tem inclusive nomes diferentes. Então, por isso que, na minha opinião, o arrebatamento ele se dirige somente à igreja do Senhor. Mas pastor, podem haver judeus na igreja do Senhor? Pode. Se eles aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles fazem parte da igreja e eles serão arrebatados, né? Mas a segunda vinda diz respeito a Jerusalém e a Israel, certo? São diferenças básicas. A primeira, o arrebatamento da igreja, Jesus vai voltar nos ares, né, e não vai pisar na terra. Ele vai chamar a sua igreja, o Espírito Santo vai recolher a igreja e vai levar essa igreja para encontrar com Jesus nas nuvens, né? Primeiro serão os mortos, ressurgirão dos mortos, e depois os vivos terão seu corpo transformado. Tudo isso nós lemos na semana passada, certo? Nós lemos o fundamento básico disso na Bíblia. E essa igreja, né, que vai encontrar com Jesus lá nos ares, ela vai sofrer, ela vai receber, né, galardão. O que é esse galardão? É o tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo falou, né, nas suas cartas de Paulo. Ele fala que nós seremos levados ao tribunal de Cristo. Só que não é um tribunal para condenação, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele não está condenado, ele está salvo, certo? E se ele está salvo, ele não vai ser levado a um tribunal para a sua condenação, ele vai ser levado a um tribunal para galardoar, é um tribunal de galardão, ou seja, nós seremos recompensados mediante aquilo que nós produzimos para Deus, né? Como nós produzimos para Deus, o que nós entregamos para Deus, né? Por isso que lá no livro de Apocalipse, no dia do juízo final, Deus vai chamar todos, todos vão se apresentar na presença de Deus, e Deus vai pedir, estenda-me a tua mão, mostra-me a tua mão, o que você produziu, o que você fez, né? Quais são os frutos que você produziu. Então, é nisso que eu acredito, né? Então, o apóstolo Paulo, a paz do Senhor, sogrona, irmã Joseni, estão conectadas, Bruno, que está acompanhando aí a gente, então, a irmã Bárbara, que está acompanhando a gente também, saudade da irmã. Então, assim, nós, a igreja do Senhor, será arrebatada, né, para as nuvens. Nas nuvens, a igreja já vai estar com o corpo glorioso, certo? Ela vai estar com o corpo glorioso, que é um corpo semelhante ao dos anjos, né? E ali ela vai receber o galardão. Por quê? Porque ela vai participar de uma cerimônia, certo? O apóstolo Paulo chama essa cerimônia de bodas do Cordeiro, né? E o que significa bodas? Bodas significa casamento, né? É o casamento da igreja com o Senhor Jesus, certo? Então, nesse momento, a noiva ela vai estar sendo preparada nos ares, né, nas nuvens, para entrar na igreja celestial, que é o céu. A igreja celestial é representada pelo céu, né, o trono de Deus. Então, a igreja vai estar sendo preparada como noiva ali no tribunal de Cristo, né, que é o bema,
vai estar sendo ataviada, ou seja, vai estar recebendo seus presentes, para que ela possa, né, entrar no céu caracterizada como a noiva, né? A noiva não entra na igreja de qualquer maneira. Ela entra com véu, ela entra maquiada, ela entra, dependendo da crença de cada um, ela entra com um vestido longo, outros com vestido curto, né? Mas o que importa é que ela entra com o melhor que ela pode fazer naquele momento. Assim também a igreja vai entrar no céu. Pastor, mas aqueles que morreram e ressuscitaram, eles já não estavam no céu? Eles estavam no paraíso, que é uma localização do céu, uma parte do céu que não é uma parte interna, digamos assim, do trono de Deus. O trono de Deus ele não pode ser acessado por quem está morto, né? Vou ser bem claro, bem objetivo. Deus, o trono de Deus, a presença de Deus ali, a majestade, né? Onde Deus se assenta, onde Deus ele tem comunhão com os filhos, né? Onde os 24 anciãos adoram Ele 24 horas, onde os seres viventes estão ali presentes, adorando a Deus, dizendo Santo, Santo, Santo. Ali é um local que não pode entrar nenhuma mácula. Tanto é que os anjos, né? Os quatro seres viventes estão ali dizendo Santo, Santo, Santo. Ou seja, uma pessoa que está morta, ela não pode acessar a esse lugar no céu. Por isso que aqueles que estão mortos em Cristo, eles estão no céu, no paraíso, que é uma região no céu, aguardando o dia desse tribunal para receberem um corpo glorioso, e de posse desse corpo glorioso, aí sim eles vão ter autorização para entrar no trono de Deus, que vai ser o dia do casamento da igreja com Jesus. Vai ser a primeira vez que a igreja vai poder entrar no trono de Deus e ver a santidade de Deus como Ele é. Até então nós vemos Ele em parte, né? Como Moisés viu em parte. Moisés viu em parte. Elias viu em parte. Homens de Deus viram em parte. A igreja hoje vê Deus em parte. Mas vai chegar um momento que aquele que é perfeito vai se revelar. E a igreja vai ver Deus como Ele é. E esse momento vai ser a partir do casamento da igreja com Jesus no céu, né? As bodas do Cordeiro vão se iniciar com o arrebatamento da igreja. Isso é o que nós cremos, né? Bom dia, Sami, a paz. Sami também está nos assistindo. Então, nesse momento onde a igreja será arrebatada, aqueles que estão mortos vão receber um corpo glorioso nas nuvens. Depois, os que são vivos vão ter o seu corpo transformado para entrarem no céu, propriamente dito, o céu, o trono de Deus. Eles vão receber nesse tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo chama de bema, né? Eles vão receber ali o seu galardão, certo? Cada um, mediante o seu ministério, mediante as suas obras, eles vão receber ali aquilo que eles produziram para Deus. Por isso que é tão importante nós produzirmos algo para Deus, nós usarmos a nossa fé para algo. Porque se a gente tiver fé e não produzir nada com ela, de que adiantou a fé? Né? Como aquela parábola que Jesus entregou para os seus discípulos. Jesus disse, olha, eu te dei 5 talentos, outro eu te dei 7, outro eu te dei 1 talento. Aqueles que receberam mais de 1 talento produziram outros talentos. E aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento para quando o Senhor chegasse, ele devolvesse o talento. Então, para todos aqueles que pegaram o talento que Deus entregou e geraram mais talentos, né, Deus disse, olha, servo bom e fiel, toma aqui a tua recompensa. Mas para aquele que pegou o talento que Deus deu e enterrou aquele talento, guardou com medo de usar, com medo de perder, quando Jesus ali encontrou com aquela pessoa que recebeu aquele talento e não produziu nada com aquele talento, ele falou, por que fizeste isso? Por que você não, pelo menos dava para o banco de render juros? Pelo menos faria alguma coisa com aquele talento. Às vezes nós estamos como essas pessoas, recebemos um talento de Deus, estamos com medo de usar aquele talento, com medo de perder o talento, não fazemos nada com aquele talento, vai chegar um momento que Deus vai nos cobrar a responsabilidade do talento que Ele nos deu. Ah, mas eu estava cansado, eu tinha muitas coisas para fazer, mas Deus te deu um talento, certo? E é esse o dia do tribunal de Cristo que nós vamos ver quanto cada um produziu com o talento que Deus entregou. E aí Deus vai entregar uma coroa, para cada um que vai estar lá no céu, nas nuvens, certo? Vai receber a sua coroa. Alguns vão receber pedras preciosas, alguns vão receber outros atavios,
Mas o que importa é, todos nós vamos estar lá, se Deus quiser, né, com as nossas roupas, vestes brancas e com a nossa coroa da salvação. Essa é a única coroa que a gente pode garantir para aquele que estiver lá nas nuvens, arrebatado com Deus. Por quê? A coroa da salvação, ela não se perde. Mas as outras coroas você pode perder. O seu ministério, né, aquilo que Deus te entregou de responsabilidade, isso tudo você pode perder. Ao longo da sua jornada você pode abrir mão, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque nesse dia do galardão vai ser o dia que Deus vai reconhecer aquilo que nós produzimos para Ele, o nosso esforço, as lágrimas que desceram do nosso rosto, o suor que desceu do nosso rosto, quando nós fazemos as coisas que não queremos fazer, mas fazemos porque Deus nos chamou para fazer. Nós estamos produzindo algo para Deus, nós estamos fazendo algo para Deus. Então é importante a gente saber que tudo que nós fazemos, Deus está anotando. E naquele momento do galardão, Ele vai se lembrar disso e vai nos entregar, vai nos honrar. Você deu honra a quem tem honra, Ele vai te honrar também. E ali a igreja vai estar sendo preparada nas nuvens para entrar no céu, certo? Ela vai entrar no céu e a porta do céu vai se abrir para a igreja para que ela entre. Só que imagina, a igreja foi arrebatada. Como vai estar o mundo quando a igreja for arrebatada? Imagina, a Bíblia diz, como nós lemos na semana passada, que vai ser no abrir e piscar de olhos. Vai ser no milésimo de segundo que a igreja vai simplesmente estalar um dedo e todos que são igreja vão ser arrebatados. E aí a pergunta que me fizeram é, pastor, e quem não for arrebatado? E quem não for arrebatado? Né? Quem não for arrebatado? Quem não for arrebatado não é a igreja. A igreja será arrebatada. Certo? Quem não for arrebatado não é a igreja. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. E nós precisamos entender isso. Às vezes eu ouço muitas pessoas falando, metade da igreja vai ser arrebatada. Eu não acredito que a metade da igreja será arrebatada. Só será arrebatado quem for igreja. Quem não for igreja não será arrebatado. Por quê? Ninguém se casa com metade da noiva. Ninguém se casa com uma pessoa que está com algum problema. Entendeu? Deus, Ele quer sempre o melhor. Deus, Ele quer sempre o que é perfeito. Jesus é o noivo. Ele não vai aceitar uma noiva que seja manqueta, que seja nada contra as pessoas que têm deficiência física, mas entenda, Deus, Ele é perfeito. E para Deus nós temos que entregar aquilo que é perfeito. Então a noiva, ela não vai subir a metade para ser arrebatada, ela vai subir ela inteira, vai subir a igreja inteira. Quem for igreja naquele momento vai ser arrebatado, certo? Por quê? Porque os nossos pecados já foram perdoados por Cristo. Não existe nada mais poderoso que o sangue de Cristo. Então aquele que é a igreja, que confessou Jesus e que entende que a sua vida não pertence mais a si mesmo, mas entregou a sua vida para Jesus, isso é a igreja. Então esse vai ser arrebatado. E aquele que não foi, é porque nunca pertenceu à igreja. É nisso que eu creio. Entendeu? Existem muitas pessoas que creem, não, mas lá na parábola das noivas, 5 noivas foram e 5 não foram. Não, na verdade aquelas não são as noivas. Aquelas são as candidatas a noiva. A noiva é aquela que realmente entrou na igreja para se casar. Quem não entrou porque não tinha azeite, não era noiva, era uma candidata a ser noiva. Entendeu? A igreja verdadeira é aquela que crê em Cristo. É aquela que entrega a sua vida por Cristo. É aquela que se sujeita à vontade do noivo. Se nós não estamos nos sujeitando à vontade de Cristo, nós não somos igreja. Então, quem será arrebatado vai ser a igreja. Vai ser a igreja. Quem é a igreja naquele momento do arrebatamento, eu não sei. Né? Cada um vai dar conta a Deus da sua vida. Mas a igreja vai ser arrebatada. Amém? Então, na semana passada nós falamos sobre isso. E é engraçado que, entenda, que a última semana vai começar. Se nós cremos que a igreja será arrebatada antes da última semana, quantos dias tem a última semana? 7 dias, né? Que são 7 anos, certo? São os 7 dias de Daniel que faltam para se completar, né, a última semana, são 7 dias. E quanto tempo geralmente dura um casamento hebreu, judaico, israelita? 7 dias também. São coincidências, né? Porque as comemorações do casamento, geralmente, judaico, duram 7 dias. E a igreja irá passar, né, por esse casamento, por essas bodas, no céu. Muito provavelmente durante 7 dias. A Bíblia não diz isso, mas isso é uma conclusão minha. Porque geralmente os casamentos judaicos duram 7 dias. E
se nós entendermos que a teoria pré-tribulacionista é aquela que nós cremos, né, nós vamos entender que logo após a igreja ser arrebatada, muito provavelmente vai ter um período ali onde o anticristo vai se manifestar e vai assinar um acordo de paz durante 7 dias com o mundo. Então, no período em que a igreja estiver comemorando muito provavelmente o seu arrebatamento, né, nas bodas do Cordeiro, quando ela estiver lá no céu, muito provavelmente é o período em que a terra vai estar vivendo o período mais sombrio dela. Ou seja, muito provavelmente, em paralelo ao casamento de Deus com a igreja, vai ser o período em que a terra vai estar passando um momento de mais trevas desde que ela foi criada, né? Desde o Gênesis até aquele momento vai ser um momento de maior, né, dificuldade para aqueles que estiverem na terra. Por isso que a Bíblia diz, ai daqueles, né? É aquele ai daqueles que estiverem aqui na terra, ai daqueles que estiverem nas cidades. Então nós precisamos entender isso, assim, é uma questão de crença, de fé. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Por quê? Porque a igreja vai entrar no céu e muito provavelmente vão ter comemorações durante 7 dias, 7 anos, né? E enquanto isso a terra também vai estar entregue para Satanás durante 7 anos. E esse tempo vai correr em paralelo no céu e na terra. E aí, né, vão ser abertos os selos, vão ser abertos, né, as cartas, e eu tenho certeza que Deus vai manifestar aquilo que Ele já tinha preparado para esse período aqui na terra e para Israel. Então, existem outras teorias, né? Existe a teoria pré-milenista, que ensina que Cristo vai voltar antes do período milenar, certo? Com isso, 70 semanas de Daniel acabam antes do milênio. Então, outra teoria é que também nós acreditamos que Cristo vai voltar antes do período pré-milenar, e aí a volta dele é a segunda volta dele, né? É a volta onde ele pisa no Monte das Oliveiras, prende Satanás, joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e ali começa o período milenar, certo? E ali começa o período milenar. Então a teoria pré-milenista acredita que a segunda vinda de Jesus, e aí não mais o arrebatamento é um evento, a segunda vinda de Jesus é outro evento, na minha percepção, tá? Na minha fé, eu acredito que o arrebatamento é um evento e que a segunda vinda de Jesus é outro evento. E aí, a segunda vinda de Jesus ele vai acontecer antes do início do milênio, que é o reinado pessoal de Cristo na terra, certo? Lá em Apocalipse 20, versículo 6. Vamos abrir lá em Apocalipse 20, versículo 6. Se alguém tiver pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Para estar escrevendo as perguntas aí. Diz assim, Apocalipse 20, capítulo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, o que essa palavra ela está trazendo para nós? O seguinte, primeiro, está falando da primeira ressurreição. Não é o que está escrito aqui? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Calma aí. Que primeira ressurreição é essa? Então a gente precisa entender que se existe uma primeira ressurreição, existe uma segunda ressurreição, certo? A primeira ressurreição, nós cremos, né? O que eu acredito, né, é que a primeira ressurreição, ela é ressurreição quando o apóstolo João recebeu essa palavra, ela aponta para a ressurreição para a vida, porque vai existir uma ressurreição para a morte. Como é isso? Por que eu vou ressurgir para morrer, né? Você vai ressurgir, o dia do juízo final vai ser o dia em que Deus vai ressuscitar os mortos e ele vai condenar aqueles que não creem na sua palavra. Então existe uma ressurreição para a vida e existe uma ressurreição para a morte. E é isso que o apóstolo João está falando aí, que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E essa ressurreição é a ressurreição para a vida, certo? Para a vida. Nós temos aqui, vamos ler, no nossa apostila, quem não tiver apostila, por favor, né, envia aí envia o seu e-mail para a gente estar enviando a apostila em PDF para você, né, do arrebatamento, sobre esse estudo todo escatológico que a gente está fazendo,
né? Então, para que não fique só nas minhas palavras, que a gente fala, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. A primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição para a vida, é o que nós cremos, que a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. E essa ressurreição para a vida existia em algumas etapas, certo? A primeira etapa da ressurreição para a vida foi a ressurreição de Cristo, certo? Que é o que nós vamos ler lá em 1 Coríntios 15, versículo 23. Diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, certo? Então olha só o que o apóstolo Paulo está falando, a ordem do arrebatamento, da ressurreição para a vida. Primeiro Cristo, porque ele sempre é o primeiro, ele é o alfa e o ômega. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: primeiro da ressurreição é Cristo, então Cristo ressurgiu dos mortos. Depois as primícias. Quem são as primícias? São aqueles que ressuscitaram logo após Cristo ressuscitar, que na Bíblia diz que alguns santos ressurgiram dos mortos quando Jesus ressuscitou. Isso está escrito lá nos Evangelhos. Se você depois com calma procura lá que você vai ver, certo? Depois os que são de Cristo. Quem são de Cristo? A igreja, certo? Aqueles que pertencem a Cristo é a igreja, ou seja, é o arrebatamento na sua vinda. Por isso que eu creio que a vinda de Cristo, ela é dividida em duas partes. Uma é o arrebatamento e a outra é a segunda vinda propriamente dita, que ele volta para a terra, pisa no Monte das Oliveiras e ali acontece a prisão de Satanás. Então, vamos ler a outra etapa. 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando eu falo que primeiro ressurgirão os mortos, é porque está escrito aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui na primeira carta a Tessalonicenses que os primeiros que ressuscitarão serão aqueles que já dormem no Senhor, aqueles que já estão mortos. Eles vão ressuscitar. E aí ele diz, depois, no versículo 17, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, ali o apóstolo Paulo está deixando bem claro que Jesus vai voltar, mas ele não vai descer na terra, ele vai ficar nos ares, nas nuvens. E ele vai chamar primeiro os mortos e depois aqueles que estão vivos. E aí ele termina falando assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, amado, primeira coisa que a gente precisa entender: a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. E ela teve início com a ressurreição de Cristo. Depois, com as primícias, que foi o que o apóstolo Paulo falou, que foram aqueles que ressuscitaram logo após Cristo ressuscitar. E a terceira etapa, que é a etapa da igreja, certo? Que a igreja vai ser arrebatada, então vai ter uma ressurreição para arrebatar a igreja, certo? Então aqui os mortos vão ressurgir e aqueles que estão vivos vão receber um corpo glorioso. E entenda que o apóstolo Paulo está dizendo que isso vai acontecer no alarido da trombeta, no toque de uma trombeta, certo? E aí vai ter uma outra ressurreição, que também é para a vida, uma outra etapa. Então a gente já viu aí, Cristo, a primeira ressurreição tem a etapa de Cristo, a etapa das primícias e a etapa da igreja, certo? Isso tudo na primeira ressurreição. Ressurreição para a vida, tá?
E aí temos a etapa das duas testemunhas. Apocalipse 11:11. Apocalipse 11:11. É justamente a passagem que fala sobre as duas testemunhas, que elas estarão presentes durante a grande tribulação. Aí sempre uma pergunta que me fazem nas aulas de escatologia no seminário. Pastor, durante a grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, vai haver salvação? Vai, porque a Bíblia diz que vai. Então, depois que a igreja subir e receber o corpo glorioso e entrar no céu e tiver um casamento com Cristo, vai ter gente aqui na terra que vai virar igreja, que vai ser salvo, né? Porque não vai ser mais igreja porque a igreja já casou, mas vai ser salvo, né? Vai ter gente que vai ser salvo aqui na terra, né? Vai ter gente que vai ser salvo. Mas o Espírito Santo não foi retirado. O que foi retirado quando a igreja é arrebatada não é o Espírito Santo, é o poder restritor do Espírito Santo que está sobre a terra, impedindo que o mal venha e tome posse. Quando a igreja for arrebatada, esse poder restritor do Espírito Santo, ele será arrebatado. Ele vai ser retirado juntamente com a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, quando a igreja for retirada, as portas do inferno vão prevalecer contra todos aqueles que estiverem aqui na terra. Então, hoje as portas do inferno não prevalecem, por quê? Porque a igreja está na terra. Quando a igreja for arrebatada, for retirada da terra, as portas do inferno vão prevalecer. E um sinal dessa vitória do inferno vai ser a grande tribulação. A grande tribulação vai ser o período em que o inferno vai vencer aqueles que estiverem aqui na terra. Certo? Então, vamos lá. A etapa das duas testemunhas. Certo? Por isso que as duas testemunhas vão estar na terra, porque elas vão estar pregando a salvação. Só que elas vão estar pregando único e exclusivamente para os judeus. Entenda que as duas testemunhas, elas serão pessoas que serão enviadas para o povo judeu, Israel. Eles vão pregar a salvação em Israel. Entendeu? Então vamos lá. Apocalipse 11. Vamos ler um pouquinho antes, né? Vamos ler um pouquinho antes para fazer uma contextualização. Quando acabarem, versículo 7 de Apocalipse. E quando acabarem, Apocalipse 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando acabar o testemunho das duas testemunhas, certo? Plínio acabou de conectar aí, a paz do Senhor, Plínio. Quando acabar o testemunho das duas testemunhas, é o que está escrito no versículo 7, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e os matará. Ou seja, o que o apóstolo João está falando aqui? Que depois que o tempo do propósito da vida deles acabar, eles serão mortos pela besta que sobe do abismo. Certo? Então, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá, e as matará. Em Apocalipse, ele fala de uma besta que sobe do mar, de uma besta que sobe da terra e de uma besta que sobe do abismo. Muitos teólogos chamam de trindade satânica. Certo? E aí ele está falando do próprio Satanás. Certo? A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás que irá fazer guerra às duas testemunhas e vai vencer elas depois que eles acabarem com o testemunho. Ou seja, depois que eles concluírem o seu propósito de vida, Deus vai permitir que o diabo mate eles. Por isso que é muito importante a gente conhecer qual é o propósito da nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, o senhor fala tanto de propósito, o senhor fala tanto de qual é a minha missão, qual é o teu propósito, qual é o propósito da tua vida? O que Deus te chamou para fazer? Porque depois que acabar esse propósito da tua vida, amado, vai ser o momento que Deus vai recolher a tua vida, não tem jeito. Entendeu? Aqui, as duas testemunhas também é isso. Eles têm um propósito. O propósito deles é pregar o evangelho para o povo judeu durante metade da última semana. Durante metade da última semana está escrito aqui
eles vão pregar o evangelho durante metade. No versículo 3 do Apocalipse 11 fala o seguinte: e darei poder às duas testemunhas para profetizar durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, durante 1260 dias eles terão autoridade para pregar. Depois que passar esse período, eles serão mortos. E é isso que nós estamos lendo aqui. E jazerá o seu corpo, versículo 8. Jazerá o seu corpo em praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, a cidade de Jerusalém vai ser o local onde esses dois profetas vão ser mortos em praça pública e onde os corpos deles vão ficar expostos. Os corpos desses profetas ficarão expostos lá em praça pública em Jerusalém, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém, né? E homens de vários povos, tribos, línguas e nação verão o corpo dos homens mortos durante 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. Ou seja, eles vão ter medo de colocar o corpo dessas duas testemunhas em sepulcros, porque eles vão saber, porque está escrito na Bíblia, que esses homens serão ressuscitados. Esses homens serão ressuscitados. Eles vão saber que esses homens serão ressuscitados, então eles vão deixar em praça pública, eles vão querer ver, eles vão dizer assim: tá, é mentira, esses homens não vão ser ressuscitados, e vamos deixar esse corpo aqui para que vocês vejam que eles não vão ressuscitar. Então vai ficar em praça pública, aqueles corpos vão ficar ali durante 3 dias e meio, que foi o tempo que Cristo também permaneceu morto, durante 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo seja colocado em sepulcros, versículo 9. Versículo 10 agora, de Apocalipse 11. E os habitantes da terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes um para os outros. Portanto, esses dois profetas tinham atormentado os habitantes da terra. Entenda, olha só o que vai estar acontecendo no mundo quando esses profetas foram mortos. As pessoas vão estar celebrando algo semelhante ao Natal. Qual é o período da terra, né? Qual é o período do ano em que nós celebramos e que nós trocamos presentes, né? É o período em que nós comemoramos o nascimento de Cristo, né? O Natal é um momento onde nós nos regozijamos, nós nos alegramos porque Cristo nasceu. A salvação foi nos dada através de Cristo Jesus, Emanuel, Deus conosco. Então, nesse momento que essas pessoas matarem esses dois profetas, elas vão estar tão felizes por terem matado aqueles dois profetas, porque aqueles dois profetas se levantaram contra o regime do anticristo, e estava trazendo terror ao regime do anticristo, porque eles estavam com medo deles, porque eles receberam o poder de Deus semelhante a Elias e a Moisés. Então esses profetas, o mundo temeu eles, então eles ficaram com medo desse profeta, e depois que eles foram mortos, toda a civilização se regozijou, deram festas, fizeram festas para comemorar a morte desses dois homens. Semelhante ao Natal, vai ser um momento de comemoração semelhante ao Natal, as pessoas vão se dar presentes. E depois desses 3 dias, versículo 11, desses 3 dias e meio, o Espírito de vida, ou seja, o Espírito Santo, né, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. Ou seja, todo mundo que está naquela praça pública, depois dos 3 dias e meio, vai ver que eles vão ficar de pé, vão ressurgir. E vai cair um grande temor sobre aqueles que estão vendo isso. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para cá. Então uma voz do céu vai ser ouvida na terra e vai chamar aqueles dois para o céu. E eles subirão para o céu em uma nuvem, e os seus inimigos virão. Ou seja, todos que estão aqui na terra vão ver que Jesus, né, que Deus ressuscitou essas duas testemunhas. E eles vão subir para o céu. Certo? Eles vão subir para o céu. Entenda, quando essas duas testemunhas ressurgirem, elas não vão ressurgir também com o corpo natural. Eles vão ressurgir já com o corpo glorioso. Por quê? Porque eles vão ser recebidos no céu. Ou seja, aonde a igreja estiver, eles vão estar junto com a igreja, vão ser recebidos no céu
nesse período em que a igreja estiver em casamento com Cristo. Então esses dois homens, eles vão ser recebidos no céu. Para eles entrarem no trono de Deus, eles não podem entrar mortos, eles têm que entrar vivos. Então eles vão também fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Então eles vão receber um corpo glorioso também. Não está escrito isso na Bíblia, mas é o que eu creio, tá? Está escrito só que eles vão ressurgir. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E demais ficaram aterrorizados e deram glórias a Deus do céu. E é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Certo? Então entenda, esse é o segundo ai. Por quê? Porque um grande terror vai acontecer quando aqueles homens, os dois testemunhos, foram recebidos no céu. Certo? Elas vão recebidos no céu, e quando elas estiverem sendo recebidas no céu, vai acontecer um grande terremoto em Jerusalém e vai matar mais 7.000 homens. Né? Vai matar 7.000 homens. Se vai matar 7.000 homens, vai matar mais 7.000 pessoas. Né? Então entenda que isso é o juízo de Deus. Isso é o juízo de Deus. Deus está descendo o juízo sobre a terra. As pessoas às vezes perguntam: pastor, o coronavírus está acontecendo, o que nós temos que fazer? Deus não cura, Deus não cura. Deus cura. Mas Deus é juízo também, Deus é justiça. Quando Deus estabelece uma justiça, um juízo, quem somos nós para ir contra o juízo de Deus? Quem somos nós? Nós temos que entender que quando chegar o juízo de Deus para nossas vidas, não adianta você clamar, porque o juízo de Deus já está preparado. Você tem que pedir misericórdia pela sua vida, tem, mas não pedir que o juízo de Deus seja retirado, porque chegou o dia do juízo. Essas pestes que estão acontecendo na humanidade hoje é juízo de Deus. Não adianta você falar: cadê os... Eu vi outro dia um pastor falando: cadê os profetas, cadê os pastores, né, que profetizam, cura, que profetizam? Por que eles não estão profetizando? Amado, porque é o juízo de Deus. É o juízo de Deus que está sendo direcionado sobre a terra. Como nós vamos dizer que esse juízo não vai acontecer, que não vai acontecer peste, que não vai acontecer doença, se Deus está derramando o juízo sobre a terra? Com que autoridade nós temos para falar isso? Nós temos autoridade para falar assim, que você precisa consagrar a tua vida. Eu tenho autoridade para falar assim, que você precisa separar um momento de jejum, de oração, para orar pelo seu país, para orar para que Deus tenha misericórdia, porque o juízo vai cair sobre a nação, sobre a terra, mas nós precisamos estar libertos, estar livres desse juízo. A chuva cai sobre todos, mas alguns têm guarda-chuva, outros não têm. Aqueles que não têm guarda-chuva se molham, aqueles que têm guarda-chuva não se molham. Nós precisamos entender isso. O nosso guarda-chuva é Cristo. O nosso guarda-chuva é o sangue de Cristo. Por isso hoje nós estaremos fazendo Santa Ceia. Por quê? Porque esse é o nosso guarda-chuva. O nosso guarda-chuva é a comunhão em Cristo, é a lembrança do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então nós precisamos participar da Santa Ceia, porque é uma forma de nós estarmos revestidos do poder de Deus. Hoje à noite nós estaremos fazendo Santa Ceia. Se você quiser acompanhar online, a nossa Santa Ceia começará às 19 horas. Se você não pode sair de casa e quiser acompanhar a nossa Santa Ceia, quiser fazer, separe já um suco de uva na sua casa, um pão na sua casa, que nós estaremos fazendo um momento de apresentação dos elementos, e você poderá estar participando conosco de onde você estiver. Mas não deixe de estar conosco em comunhão, porque é esse o momento em que a igreja de Deus se reveste. Esse é o momento em que a igreja de Deus recebe investidura, onde a armadura é ajustada, as brechas são tapadas, quando nós cumprimos com a ordenança de Deus, certo? Então quero fazer a lembrança àqueles que podem participar. A gente vai estar encerrando a aula de hoje, certo? Mas ninguém fez nenhuma pergunta, né? Espero que não tenha nenhuma dúvida sobre aquilo que nós dividimos com todos, né? Falamos sobre as etapas de ressurreição, né, até as duas testemunhas. Tem mais uma etapa de ressurreição para a vida, que é a etapa da ressurreição da segunda vinda, que está escrita lá em Isaías 26:19, para a gente poder fechar aí. Vamos ler Isaías.
Isaías 26, 19. Isaías 26, 19, Ezequiel 37, 12. Quem tem a apostila aí sabe onde eu estou lendo. Isaías 26, 19, Ezequiel 37, 12, Daniel 12, 2 e Apocalipse 20, versículo 4. Então, Isaías 26, 19 diz assim: Bem, vou ler a partir do 18 para a gente poder fazer uma contextualização. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão um vento, um livramento. Não trouxemos a terra, nem caíram os moradores do mundo. Olha só que o apóstolo, que o profeta Isaías está falando. É justamente esse momento que nós estamos vivendo hoje. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é justamente isso que ele está dizendo aqui. É um momento de dores do parto, né? Mas isso não foi senão um vento. Ou seja, está dizendo que isso não é nada ainda perto daquilo que vai acontecer, tá? E aí no versículo 19 diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isso aí está direcionando a vinda do Messias. Lá em Ezequiel 37, 12, diz assim: portanto, profetiza, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ou seja, Deus está falando ali para Israel que ele vai ressuscitar aqueles que dormem, todos eles, que é a etapa da segunda vinda, a vinda do Messias, né? O irmão Manuel está nos assistindo aí, graça e paz, a gente já está encerrando, mas é bom ter o irmão conosco. E lá em Daniel 12, Daniel 12, (2 e 3, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão com as estrelas, sempre eternamente. Ou seja, ele está falando aí sobre ressurreição, que alguns ressurreição para a vida e outros serão ressuscitados para a morte. Uns para a vergonha, outros para a honra, né? E essa é a etapa da segunda vinda de Jesus, né? E Apocalipse 20, para a gente encerrar, Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: eu vi tronos, e se assentaram sobre ele aqueles que foi dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram nem a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entenda que essa é a etapa daqueles que foram mortos na grande tribulação, que não se sujeitaram ao anticristo. A igreja foi retirada da terra, mas pessoas se converteram durante a grande tribulação e elas não aceitaram receber a marca da besta. E elas foram mortas pelo testemunho delas. Elas não aceitaram receber a marca da besta, elas não adoraram a imagem e elas foram mortas.
E essas pessoas que foram mortas, quando Cristo voltar para reinar, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, elas serão ressurretas. Elas ressuscitarão e elas reinarão com Jesus durante 1000 anos aqui na terra. Elas reinarão com Jesus durante 1000 anos aqui na terra. Então, aqueles que forem salvos durante a grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, eles serão mortos e eles ressuscitarão quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, certo? E aí a gente acaba com as 4 primeiras etapas de ressurreição para a vida, né, que nós estudamos hoje. Então nós temos a etapa de Cristo, temos as primícias, temos a igreja, temos a etapa das 2 testemunhas e temos a etapa da segunda vinda de Jesus, quando ele vai voltar para pisar no Monte das Oliveiras, ele vai ressurgir aqueles que morreram para reinar com ele. Então temos 4 etapas de ressurreição para a vida. E depois nós vamos estudar a etapa da ressurreição para a morte, que começa justamente com o milênio. Amém? Eu quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que hoje nós estaremos fazendo a nossa Santa Ceia, né? Aqueles que não puderem estar conosco, nós estaremos fazendo 2 reuniões, né, para a ministração de Santa Ceia, uma às 18 horas e uma às 19 horas, e a reunião de 19 horas para a Santa Ceia, nós estaremos fazendo ela de forma online também, para aqueles que quiserem acompanhar e ter comunhão conosco. Nós estaremos gravando e transmitindo. Você que estiver em casa e quiser participar conosco desse momento, às 19 horas, nós estaremos fazendo o momento da Santa Ceia. É importante porque é ordenança. Então eu peço a todos aqueles que não puderem estar conosco lá na igreja, na Iviva, que separem desde já um suco de uva, né, um pão, para que a gente possa, no momento da comunhão, fazer a consagração, a apresentação desses elementos a Deus, para que o Senhor venha sentar conosco e nos enxertar na videira verdadeira. E eu quero pedir àqueles irmãos que puderem estar contribuindo com 1 quilo de alimento não perecível. Na quinta-feira nós recebemos muitas doações. Precisamos de mais doações para pessoas que estão realmente necessitando de alimentos, que não têm condição de comprar, porque o dinheiro já acabou, elas não estão trabalhando, e é necessário que a gente possa, aqueles que puderem, e puder levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar essas pessoas que não têm. Nós estaremos recebendo na igreja às 18 horas, hoje lá na Iviva, Rua Dias da Cruz 918. Muitas pessoas têm nos procurado, né, para justamente saber como podem tanto levar 1 quilo de alimento não perecível, quanto também serem abençoados por esse alimento. Então, aquelas pessoas que desejarem receber, né, uma cesta básica, nos procura, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, né? Nós estaremos na igreja presencialmente hoje às 18 horas, né, para justamente estar recebendo os alimentos não perecíveis e cadastrando aqueles que desejarem receber esse alimento, essa cesta básica de alimento que a igreja vai estar ministrando na vida dessas pessoas. Se você desejar também que o seu nome seja escrito no livro de oração da nossa igreja, envia o teu nome aí na nossa live ou nossos canais aí, né, nas mídias sociais, que nós estaremos escrevendo o teu nome nesse livro de oração e nós estaremos orando por ele, e no final do mês, no último sábado do mês, nós estaremos subindo ao monte para apresentar todos os nomes que foram aqui escritos, para que o Senhor abençoe e receba os nossos pedidos. Amém? Então vamos encerrar, vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Às 18 horas nós estaremos lá na Rua Dias da Cruz 918, no Meia, recebendo 1 quilo de alimento não perecível, se você puder levar, e fazendo a nossa Santa Ceia para aqueles que puderem sair. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de estudo bíblico, por aqueles que estiveram conectados conosco e aqueles que ainda vão se conectar, Pai. Aqueles que vão, Senhor, ouvir esse estudo, que vão ver esse estudo depois. Que o Senhor possa, Senhor, orientá-los, instruí-los, retargui-los, Pai, em nome de Jesus, que o conhecimento que não está conosco, mas está com o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa distribuir a todos nós a medida que cada um de nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que esse dia seja um dia consagrado a Ti, que o Senhor receba as nossas orações, o nosso jejum, Pai, e que o Senhor proteja o nosso país, o nosso município, o nosso estado, e os homens que têm autoridade sobre esse município, sobre esse estado e sobre esse país. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então a gente vai estar de volta à noite às 19 horas.